Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de português. Dessa vez, a nossa aula será sobre frase. Frase e tipos de frase. Só que para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender sobre atos de fala e sobre contexto. Todo o assunto está no livro de vocês. Eu também estou mandando um material à parte para vocês e a nossa explicação vai ser aqui online. Vamos lá. Primeiro, o que é um ato de fala? Um ato de fala é simplesmente a gente utilizar a palavra para se comunicar. E essa palavra ela pode ser escrita ou falada. Então vamos lá. Sabendo o que é um ato de fala, vamos entender o que é uma frase. Uma frase é todo enunciado que tem um sentido completo. E esse enunciado ele pode ser composto por apenas uma palavra, se ela tiver sentido completo, ou pode ser mais de uma palavra, desde que também tenha sentido completo. Certo? Ó, a frase, ela se define pelo propósito comunicativo que ela tem. Sempre tem um emissor, que é quem está falando ou escrevendo, que tem uma intenção por trás do que falou ou do que escreveu, certo? E essas intenções, elas se modificam. Para a gente compreender melhor cada intenção que existe por trás das frases, a gente tem uma ajuda, e essa ajuda é das pontuações. Cada pontuação nos ajuda a entender qual a intenção, um ponto final, uma exclamação, uma interrogação. Então, a gente tem que prestar atenção na pontuação utilizada em cada frase. Pessoal, as frases, elas podem ser consideradas completas ou incompletas. Como assim? Isso vai depender de como é a frase e de onde ela foi inserida. Exemplo, uma frase completa, ela não precisa de mais nada para ser compreendida. A frase em si só já tem elementos o suficiente para a nossa compreensão. Exemplo de uma frase completa. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Isso é uma frase interrogativa, porque está fazendo uma pergunta, certo? Só que todo mundo compreendeu o que a frase realmente quis dizer. Simplesmente uma pergunta sobre qual é a diferença entre tijolos de 8 furos e de 6 furos. Não preciso de mais nada para compreender a frase. Já numa frase incompleta, ou chamada também de frase de situação, somente a frase em si não me permite compreender o que ela quer dizer. Eu preciso do contexto onde ela foi inserida para que eu tenha uma boa compreensão. Exemplo: fácil, 2 furos. Essas duas frases, fácil é uma frase e 2 furos é outra frase, tá? Eu falei para vocês que a frase ela pode ter apenas uma palavra, desde que tenha o sentido completo. Então, quando eu digo fácil, respondendo à pergunta dos tijolos, tem sentido completo. 2 furos. Também dá para entender que a diferença é exatamente 2 furos. Só que se eu colocar essas duas frases soltas, de repente, se vocês encontrarem aí num mural, em qualquer lugar, essas duas frases soltas, vocês não vão compreender o que ela quer dizer. Por quê? Porque esse tipo de frase precisa de um contexto para a nossa compreensão. E o contexto dessas duas frases seria responder aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês, que eu li para vocês na primeira frase aqui, na frases completas. Certo? Agora vamos entender quais são os tipos de frases que existem. O primeiro é a frase declarativa. Frase declarativa é aquela onde o emissor, que é quem está falando ou escrevendo, tem a intenção de constatar um fato. Só que esse fato ele pode ser afirmativo ou negativo. Quando esse fato for afirmativo, ele vai estar simplesmente constatando aquele fato, afirmando. Exemplo: a diversão é muito importante. A diversão é muito importante e eu só estou afirmando isso.
A diversão é muito importante. Já numa frase negativa, eu tenho uma palavrinha ali que me informa a negatividade daquela frase. Exemplo, Roberta não quis sua ajuda. Qual a palavra que me mostra que tem uma negação ali? A palavra não. Roberta não quis a sua ajuda. Essa frase ainda é declarativa, porque eu estou declarando algo, afirmando algo sobre algum assunto, só que dessa vez eu utilizei um não, e isso tornou a frase negativa. É uma declarativa negativa, certo? Outro tipo de frase são as frases interrogativas. Nessas frases, o emissor ele faz uma pergunta. Quem é o emissor é quem escreve ou quem fala, certo? E ele faz uma pergunta, e essa pergunta ela pode ser direta ou indireta. Uma pergunta direta é quando a gente utiliza a pontuação interrogação. Uma pergunta indireta é quando a gente não utiliza essa pontuação, mas mesmo assim a gente gostaria de obter uma resposta através daquela frase. Vamos para os exemplos. Exemplo de pergunta direta. Você aceita um copo de suco? Interrogação. Essa é uma pergunta direta, logo essa frase é uma frase interrogativa. Um exemplo agora de pergunta indireta, que a gente não utiliza a pontuação interrogação. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Nessa frase a gente não utiliza a pontuação, mas a gente compreende que o emissor, que é quem falou, quem escreveu, aguarda um retorno, aguarda uma resposta, mesmo que não tenha utilizado a interrogação, certo? Então, as frases interrogativas são aquelas frases onde se faz uma pergunta, direta ou indiretamente. Já nas frases exclamativas, que é mais um tipo de frase, expressa-se alguma emoção, pode ser uma emoção boa, uma emoção ruim, desde que se expresse emoção. Normalmente, nesse tipo de frase, a gente encontra a pontuação exclamação, certo? Exemplo, a prova está muito difícil. Hoje estou muito feliz. Então, qualquer frase que expresse emoção é uma frase exclamativa. Tem também as frases imperativas. Nessas frases, o emissor ele dá uma ordem ou faz um pedido. E nesse tipo de frase também há uma divisão. Pode ser uma imperativa afirmativa ou pode ser uma imperativa negativa. Na imperativa afirmativa, essa ordem ela é feita para que se faça algo. Na imperativa negativa, essa ordem é feita para que não se faça algo. Exemplo de imperativa afirmativa. Obedeça. Pegue aquele livro para mim. Tome café. Exemplo de frases imperativas negativas. Não faça isso. Não suba na escada. Não tome café. Então, percebam que a diferença é que um dos tipos, que é a afirmativa, é uma ordem para que se faça algo e o outro é uma ordem para que não se faça algo. Por último, temos as frases optativas. Nessas frases, nós percebemos uma expressão de desejos. Como assim desejos? Nos exemplos vamos entender melhor. Exemplo, tomara que tudo dê certo. Nessa frase, a gente percebe que há um desejo para que tudo dê certo. Tomara que essa situação que estamos vivendo logo passe. Também percebe-se um desejo para que tudo se resolva rápido. Deus te acompanhe é outro exemplo. É um desejo meu que Deus acompanhe alguém. Então, todas as frases que exprimirem um desejo de alguma coisa é uma frase optativa.